É com muita alegria que nos reunimos, a família Antônio de Pádua, para refletir os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E também para agradecer, pedir proteção e receber o remédio necessário para a nossa jornada. Que as nossas vibrações sejam em sintonia com o amor de Deus e de Jesus. E hoje, para alegrar ainda mais o nosso encontro, temos um convidado muito especial, um amigo e companheiro que vai nos compartilhar suas reflexões com o tema Nunca será tarde demais. Nascido em Veracruz, ingressou bastante jovem na doutrina espírita. Hoje reside em Bauru, participa da USE Intermunicipal Bauru, ocupa-se com atividades como consultor, professor, mentor, conselheiro, escritor. Permita que eu fale ao seu coração. Foi o livro publicado em 2019. Seja bem-vindo, Edgar. Muito obrigado. E junto participam também o Ismael, a Rita, seu Romualdo e eu, José Vicente. Passo para o Ismael para que ele inicie com a nossa prece inicial. Boa noite, Ismael. Boa noite. É com muito carinho que nós iniciamos os trabalhos desta noite, pedindo licença para entrar nos lares das pessoas que estão nos assistindo. Quem teve a oportunidade de olhar para o céu agora à noite, nós estamos na lua cheia e esse astro está tão bonito, iluminando a nossa noite, trazendo muita paz e muita alegria. Na reunião de hoje, a prece a gente dedica para a Dona Edília, a nossa companheira, que no próximo domingo ela vai fazer aniversário, dia 6 de setembro. Como é de costume, nós fazemos a prece para comemorar o aniversário das pessoas que fazem durante a semana. E a prece também para agradecer o mês de agosto que está se encerrando, com tantas oportunidades que tivemos de trabalho e com muita proteção divina. E temos a certeza que o mês que está se iniciando, que é o mês de setembro, ele vai vir cheio de flores, porque é o início da primavera, e com muita alegria, com muitas oportunidades de trabalho na nossa escala evolutiva. Senhor Jesus, obrigado por tudo que temos nesta encarnação, os nossos amigos, os nossos trabalhos, a nossa doutrina que tanto nos conforta e que possamos, através da nossa conduta, da nossa força de vontade, sermos sempre merecedor da sua proteção, do seu amparo e do seu amor. Obrigado e que tenhamos uma reunião muito feliz. Passo a palavra agora para o Edgar, para o início dos nossos trabalhos. Bem, boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite da casa. Tenho a certeza que muito me honra estar com vocês. E eu digo estar com vocês com muita segurança, porque o verdadeiro estar, no meu entendimento, eu acho que todos vão concordar, é quando a gente está querendo, está com o sentimento, está inteiro. E isso, o corpo não nos limita a estar fisicamente junto ou não. Então, é uma alegria a gente estar junto, é um grupo de amigos, é um grupo que quer a mesma coisa que a gente, queremos todos sermos felizes, queremos todos fazer a nossa parte dentro do nosso entendimento. Então, é muito bom realmente a gente estar junto. O tema hoje, Nunca é Tarde Demais, foi pensado
para todos nós que sofremos muitas vezes, e às vezes durante longo tempo, por conta do que a gente chama perda de oportunidades. O Ismael estava falando do agosto, do setembro, estava falando da primavera que chega, e isso nos faz lembrar o fluxo do tempo, o fluxo da vida. A vida tem como das suas características mais importantes o fato dela ser mutável. Tudo muda na vida, né? Se a gente for ser um pouco mais técnico, a gente vai ao Livro dos Espíritos e analisa a lei de destruição, né? E que está permanentemente destruindo todos os minutos, né? E permitindo que outros nasçam, né? Nesse fluxo de tempo, como se fosse um grande rio que nunca acaba. Mas nós aqui encarnados, eu percebo, a gente muito raramente, e aí me permite, desculpem a generalização, muito raramente, poucos de nós se lembram que nós somos imortais. Esse ponto que é um dos pilares da doutrina espírita e também do cristianismo, né? Todas as religiões cristãs falam da imortalidade, da vida após a morte. Jesus venceu a morte, né? E ele deixou isso claro depois do terceiro dia da sua crucificação. E o que isso significa para nós que estamos aqui, que vivemos cada minuto, né? O que significa? Por que isso não nos traz uma serenidade? Por que isso não traz, claro, a responsabilidade de viver cada instante de uma forma que nos faça felizes? Mas por que isso não consola o nosso coração no entendimento de que se hoje eu não conseguir, eu terei a oportunidade de tentar de novo amanhã? Se alguém querido, um filho, qualquer pessoa que a gente ame, se ela não conseguiu ser feliz, se não conseguimos viver junto de determinadas situações, se alguns caminhos foram tomados e eles distanciaram os nossos corações, por que a gente não... Outras oportunidades obrigatoriamente surgirão para que a gente refaça, reveja, repense, ressinta todas estas situações e a gente ousa falar: foi tarde demais. E sofre por isso, longamente. Hoje eu não consegui, mas e amanhã? Por que não vou conseguir? Já que nós sabemos que se eu tiver um esforço contínuo e se eu tiver o tempo, eu conseguirei. Porque capacidade de aprender 100% dos filhos de Deus temos. A capacidade profunda, grandiosa de aprender qualquer coisa. Porque aprenderemos, mas temos o tempo e precisamos apenas que a vontade se levante, né? Que algo dentro de nós ocorra para que a gente se esforce, né? E não quer dizer que no primeiro, no segundo, no 10º, no 1000º esforço nós vamos conseguir. Não quer dizer. Mas nós sabemos que se a água consegue marcar o rochedo com a sua insistência ao longo do tempo, nós também conseguimos alterar o nosso íntimo com o esforço de cada instante, pequeno, muitas vezes, mas que, se ele se perpetuar no tempo, nós conseguiremos nos educar para a felicidade, que é, na verdade, o propósito da vida. Então, talvez eu fale mais diretamente aos ansiosos, né? Talvez eu fale mais diretamente aos desesperançados. Nós não precisamos não ter esperança. Ah, mas eu não consegui desta vez. Terá outra. Terá outra.
Os textos são unânimes quando eles nos dizem que a gente não deve cultivar a culpa nem o arrependimento durante muito tempo. Devemos sim chorar, lastimar por termos falhado, mas com equilíbrio, ou seja, choremos e logo depois, sem perder muito tempo, nos levantemos e mãos à obra, ao trabalho de recomeçar. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Porque nunca, nunca, gente, é tarde demais. E me digam se isso já não é algo da expressão do amor do Pai. Se não é profundamente confortador a gente saber que não é tarde demais, que não existe isso. Não existe tarde demais. Nunca mais vou conseguir, nunca mais verei, nunca mais vou poder tentar. Isso não existe. Não existe. E eu entendo que isso é profundamente consolador. Por quê? Porque eu falharei. Eu não conseguirei todas as vezes. Eu não conseguirei suficientemente. Isso é óbvio. Na minha condição de imperfeição, eu terei que recomeçar praticamente tudo que faço. Porque se faço bem aos nossos olhos hoje, ou aos meus próprios olhos hoje, eu preciso lembrar que a perfeição está distante. E isso significa que eu terei que fazer de novo para estar um pouquinho mais próximo de uma melhor qualidade, de uma melhor profundidade do que faço na direção do amor maior, da luz maior, da perfeição maior. Né? Então, que isso nos acalente o coração. Nunca, jamais existe o tarde demais. Me digam, gente, se isso não é bom. Isso é ótimo, né, Edgar? Eu acho muito Isso bom. é ótimo. E talvez o que a gente faça hoje de bom, amanhã será imperfeito. Sim, certamente. Certamente. Amanhã faremos muito melhor. Muito né? melhor. Sim. E o plano do Pai, quando ele nos traz esse planejamento divino, ele é tão maravilhoso que ele não tem pressa. Não. Ele não está pedindo para que nós sejamos perfeitos hoje. Não. Ele nos abre essa oportunidade de deixarmos por um momento certo, trabalharmos grãozinho a grãozinho, até que consigamos evoluir. Você tem toda a Sim. razão, Vicente. Eu acho que quem exige que a gente seja perfeito hoje é o nosso orgulho. O nosso orgulho, que é todo em cima do pedestal, né? Ele quer que a gente seja perfeito hoje. Infelizmente, ele quer pelo motivo errado. Ele quer que a gente seja perfeito hoje para a gente mostre para todo mundo. Né? Só por isso. Né? E nos dói ao nosso orgulho a nossa imperfeição. Né? Mas o pai não tem pressa nenhuma. Tanto é que, como disse o Ismael, as árvores, os ipês vão esperar até a primavera. Sem pressa, sem angústia, né? Vão esperar a primavera chegar para florescerem na hora certa. Sabe, Edgar, pode falar, seu Romualdo. Deus, ele não tem pressa para nada. Ele demora para fazer uma criança. Ele demora que uma árvore dê frutos. De uma maneira bem singela, ele vai trabalhando todas as coisas da natureza, tanto vegetal, animal, hominal, todas, dentro de uma cadeia em que ele sabe o momento certo. E aí nós nos precipitamos, fazemos uma prece ao divino amigo. Puxa vida, mas Deus não me atende. Puxa vida, eu tô com esse negócio aqui no braço, mas ele não me... Por que será? Será que Deus esqueceu de mim? Sabe o que acontece? Acontece que talvez o momento para que ele receba aquelas dádivas do divino Criador, seja através da prece, seja através de um livro que leu,
seja através de uma mensagem, seja através de um amigo que fale no ouvido, não é o momento oportuno para aquela criatura. Então nós temos que entender essa coisa. Não é o momento propício. Não que Deus esqueceu de nós, não. Ele não esquece nenhum das suas ovelhas. E quando essa ovelha sai um pouco do trilho, ele manda o cão da dor ir buscar ela de novo. É verdade? Totalmente. Então, dentro desse parâmetro, eu acho que esse conceito que você falou que nós conseguimos, nós temos que ter um pouco de paciência, analisarmos as coisas um pouco mais a miúdo, para nós podermos entendermos o que a criatura está tentando dizer para nós. É verdade? Perfeito. É essa um pontinho de vista que eu queria expor. Tá perfeito, seu modo. Concordo plenamente. Plenamente. A gente precisa... E veja, quando o senhor fala, a gente tem que ter paciência, mas tem que ser uma paciência alegre. Sabe? Na certeza, tem que ter... A paciência alegre é a paciência que tem certeza que se está demorando é porque é bom que demore. É bom que demore. Né? Quem tem pressa come cru, dizem, né? Então não vamos comer cru, não. Fala, Ismael. Você tocou num assunto aí que às vezes a gente fica observando e aproveitando essa oportunidade que nós estamos entrando em vários lares. A sociedade hoje cobra a conduta perfeita, principalmente da parte técnica, né? Então, o jovem, para entrar no mercado de trabalho, ele tem que ser o melhor. Então, a família, por causa disso, e faltando um pouco, às vezes, de compreensão, essa compreensão que você está dando para a gente hoje, nunca é tarde demais. Quantas crianças ficam de castigo, sem poder brincar, porque o pai e a mãe só aceitam a nota 10 no boletim de uma criança? Né? Quanto jovem deixa de ir numa piscina, de praticar um esporte, porque o pai e a mãe exigem, porque está pagando uma escola, que o filho seja o melhor. A fruta não amadureceu. Então, nós temos que evoluir por completo. Nós temos que ter a responsabilidade, mas temos que ter a alegria de viver com alegria. Porque a pessoa alegre, ela vai render mais, isso aí é provado. Então, está tendo uma neurose das escolas, da formatura, e isso cria um problema que tem crianças, né, com traumas, com angústia, com depressão, e uma criança não sabe, não toma um sol, tem que tomar vitamina D de comprimido porque não toma sol, o pai e a mãe não deixam. Então, o tema é muito bacana e que as famílias aproveitem, que nós possamos aproveitar isso para colocar em prática. Né? Eu acho que tem muita dor no coração do homem, né, do ser humano. E eu tenho a impressão que muitas vezes parte dessas dores são arrependimentos, são lástimas porque não fez, ou porque fez demais, ou porque não deu certo, etc. e tal. E essa é uma dor, não vou falar desnecessária, porque todas as dores são muito válidas, né? Mas é uma dor que pode ser evitada. Se a gente... Sabe aquela coisa? Eu não consegui agora, com meu filho, por exemplo. Eu não consegui. Mas eu vou conseguir na próxima. Por quê? Porque eu sou imortal, ele também. Porque nem todas as plantas vingam. Nem todas as flores se abrem. Não é? Então, assim, o nosso horizonte, ele precisa ser além dessa vida. Nós somos aquele grupo de pessoas que mais fala da imortalidade. Nós somos aquele grupo de pessoas que está em contato com a
com a imortalidade através da mediunidade quase que semanalmente. Todos os textos, os nossos livros, a pessoa começa morrendo, né? Os romanos, a pessoa começa morrendo já. Nos livros normais, morre no final. A nossa morre no primeiro capítulo, né? Então, a morte, ela perdeu aquela... ou deveria ter perdido aquela coisa terrível, né? A morte é como nascer o sol, né? Então, nós precisamos viver aqui, lembrando a cada instante que aqui não é o último dia, não é a última oportunidade, que depois, sabe, quando você vai para a escola e tira 0, mas vai ter outro ano para eu tirar 10, para tirar 5, tirar 6, vai ter outro ano. Ah, vai repetir? Vai repetir. Todos nós somos repetentes da vida. Todos nós. 100% de nós. Então, tudo bem. Repetimos, vamos fazer de novo. Por quê? Porque o objetivo não é passar, o objetivo é aprender para ser feliz. Né? Então, isso acalma o nosso coração muito, eu acho. Edgar, e na nossa vida hoje, nas nossas atribulações, nós estamos vivendo para algo muito imediato, onde o que eu compro hoje, ele já é esquecido amanhã, e também um bombardeio de informações que nós temos, que às vezes até nos dificulta a pensar sobre algo além da nossa semana, talvez. Então, tudo isso são elementos que acabam interferindo na nossa reflexão, não é? São influências poderosas, né, Vicente? São Sim. Influências poderosas. A nossa cultura é uma cultura consumista, né? A nossa sociedade, ela está orientada ao compra e ao vende. Aliás, mais ao compra do que vende, não é? Parece que tudo que a gente tem que fazer é comprar, né? A pandemia, ela tem, inclusive, explicitado o quanto a nossa vida social está estruturada em cima do consumo. Porque o consumo está quase que meio bloqueado, né? A gente não conseguia até esses dias ir ao shopping, à loja, não podia sair de casa, comprava só essencial. Isso é muito interessante, né? Porque quanta coisa que a gente descobriu que não precisava. Quanta coisa, né? Que vivo muito bem sem obrigado, né? Né? Quantas coisas a gente acumula. Então, tudo isso são distrações muito poderosas, né? São distrações, mas que realmente a vida encarnada tem. Porém, isso não diminui, no meu entendimento, em nada a nossa responsabilidade. Por quê? Não é porque eu tenho distrações que eu não continuo livre para decidir o que é melhor para mim. Essa responsabilidade jamais sairá de nós, de cada um de nós, né? Então, nós estamos aprendendo a aproveitar o tempo. Apesar de eu ter dito que nunca é tarde demais, que amanhã o tempo é uma das poucas coisas infinitas que tem altíssimo valor. Ele não inflaciona. Né? Uma das poucas, talvez a única que eu conheço. Ele é infinito, inesgotável, mas o valor de cada instante também é infinito. É curioso. Então, nós temos realmente o tempo necessário, mas existe uma questão fundamental. Todo tempo que a gente não usa no esforço de conseguir felicidade, significa viver sem felicidade. Então é muito grave a gente perder tempo. Nós somos o grande prejudicado. Ninguém mais é tão prejudicado quanto nós por perdermos tempo. E veja, falhar tentando não é perder tempo. Não é perder tempo. Tanto que eu apelo à parábola dos talentos, né?
Porque um recebeu 5, outro 10, outro 5, outro 1, e esse um enterrou o talento. E foi repreendido pelo Senhor quando ele disse: por medo eu enterrei o talento. Mau servo é você. Por quê? Porque ele não tentou. Eu acho que se tivesse uma continuação dessa parábola e um deles tivesse: olha, Senhor, eu tinha 5, agora eu estou devendo 10. Gastei tudo, investi mal. Estou devendo 10. Eu acho que o Senhor falava assim: não tem problema, porque você tentou. E tentando você tem possibilidade de aprender. Eu pago os 10 que você está devendo. Ou eu te dou mais 5 para você conseguir pagar, trabalhar e conseguir pagar os 10. Agora, o criminoso de nossa parte, a tragédia de nossas vidas, ocorre quando a gente não tenta. E aí o tempo preciosíssimo de ser feliz passa. Teremos outro, mas até lá eu não sou feliz. Não quanto eu poderia ser. Porque a gente vive uma situação interessante que é assim, mesmo uma pessoa feliz aqui no mundo, porque nós sabemos que não existe felicidade absoluta na Terra, mas tem muita felicidade disponível. Porque o Pai é de amor, gente. Mesmo na prisão, no hospício, no hospital, que é a Terra, aqui tem muita felicidade. Não é absoluta, mas tem muita. A gente não consegue nem aproveitar a possível. Né? A gente anda tão distraído que a gente não consegue aproveitar nem a felicidade possível. Né? E essa felicidade possível é uma felicidade perdida quando a gente não alcança. Então, não tentar significa não andar para frente. Porque a cada tentativa você se torna mais forte, mais capaz de conseguir o que você não sabe conseguir ainda. Cada vez que o aluno estuda, ele está mais próximo da nota. Cada vez que ele se esforça, ele está mais próximo da chegada. Então, o grande crime é não tentar. Não é falhar. Falhar não tem problema nenhum. O erro faz parte, é um processo pedagógico de acertar. Agora, não tentar é a única situação onde não se ganha nada. Não tentar. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, Vicente e todos, com as distrações do mundo, que são, no final das contas, a porta larga. Né? Nós devemos ser aqueles que ignoram as distrações do mundo e segue o seu rumo. Porque cada um de nós precisa saber qual é o seu rumo. Nós não podemos ser que nem aqueles navios que saem do porto sem saber aonde vão. Não podemos. Porque isso é estar perdido. Agora, se eu sei aonde eu vou, eu nunca estou perdido. Na verdade, temos que tomar o remédio todo dia, né? Todo dia. Temos que tomar o remédio, e me recorda aqui do Epiteto, que ele diz que um medicamento não surge efeito só pronunciando o nome. Que pena. Ele não surge efeito. Então, nós temos que tomar o remédio, ou seja, nós temos que pôr diariamente em prática. Manter a nossa mente desperta para controle, né? Que ela seja gestora do meu eu e, consequentemente, fazer todo dia o nosso dever, nossos investimentos nessas 24 horas que nós ganhamos de presente. Verdade. Então, está nas nossas mãos. Edgar, Oi. não é tarde para a gente tentar. Como a gente pode encontrar dentro de nós, daqueles que estão desesperançados, e antes de estar desesperançados, eles estiveram muito angustiados, como fazer para esses nossos irmãos, que nós podemos falar para eles para dizer, não é tarde, onde eles têm que buscar essa energia? Ótima pergunta. Eu adoro as perguntas que tem como. Como eu faço? Né? Porque a gente precisa refletir para responder. Bem, primeira coisa que a gente não pode esquecer, mas eu gostaria que vocês
verificam se vocês concordam comigo, que nós não conseguimos entrar dentro da pessoa e alterar coisa alguma dela. Não é verdade? A gente não consegue alterar o que a pessoa está pensando. A gente precisa entregar alguma coisa para ela. Ela precisa aceitar, refletir, falar, agora isso é meu também. Eu concordei, eu entendi. Então eu acho, e eu me lembro, que nós temos muita capacidade de influenciar o outro. Nós podemos fazer muito pelo outro. E nós temos alguns recursos para isso. Um deles é falar, deixar um bilhete, expressar alguma coisa. Mas de todos os recursos de influenciar o outro que a gente tem, o mais poderoso é o exemplo. O mais poderoso. Dizem já que não existe outro meio de transformar alguém. Não existe, já foi dito. Só o exemplo. É poderoso o suficiente para transformar as pessoas, para trocar fundo nas pessoas. Se isso é assim, se isso é verdade, a resposta que eu posso dar para a senhora é o seguinte: aos desesperançados, a nossa esperança. Para que a gente consiga tocar uma pessoa amargurada, desesperançada com o que aconteceu, com o que vai acontecer, sejamos nós aquele que tem esperança em todos os instantes, principalmente nos graves instantes da nossa vida. Porque nós somos sempre um livro que todo mundo à nossa volta está lendo. Nós estamos, como diz o texto, cercados por uma nuvem de testemunha. Mas a gente não pode esquecer que essa testemunha não são só os seres espirituais. Todo mundo à nossa volta nos olha. A nossa família, em especial, observa cada movimento que a gente faz. E se a gente vive uma situação complexa, uma situação difícil, uma situação trabalhosa, uma situação chamada tragédia, né? Mas com esperança, com equilíbrio, lutando, se esforçando, buscando estar bem, com equilíbrio, com verdade, o poder que isso tem é brutal. Por quê? Porque a gente está mostrando para eles como é que se faz. A gente está abrindo aquela picada no meio da mata, sabe? Que você pega o facão e vai na frente. E aí outros podem passar, com os seus esforços, talvez no mesmo caminho. É claro que nós temos palavras de consolo a dizer também, mas elas precisam estar recheadas da nossa esperança. Porque também já foi dito que palavras sem verdade não são nada. A nossa palavra precisa conter a nossa verdade. E, portanto, para que eu dê esperança, para que o outro tenha esperança, eu preciso ter esperança. Porque ela vai sentir que é possível. Não sei se eu respondi a senhora. Muito bom, Edgar. Perfeito. Poderíamos ficar 1 hora conversando. Pena que estamos chegando já ao término da nossa live. Como a gente está falando do tempo, Vicente, a gente precisa respeitá-lo, né? Precisa respeitar o tempo. Mas é a imensa gratidão desse bate-papo. Poxa vida, a minha também. Então, agradeço, passo para o Ismael, que é uma palavra final, Ismael, para o Edgar. O tempo da nossa live hoje foi muito importante, né? Nós aproveitamos esses minutos que estamos participando, foi assim muito bom, foi muito gratificante. E que a gente consiga, né, fazer da nossa vida um exemplo para o nosso semelhante, um exemplo de dedicação, de amor. É o que nós estamos fazendo nesse instante, onde nós ficamos presos dentro da nossa casa, não podendo ir no centro, em outros lugares,
nós poderíamos estar acomodados. Estamos aqui, ó, tentando, um dia dar certo, outro dia sai um chiadinho, mas a ideia, a perseverança do grupo, né, e das pessoas que estão nos assistindo, está fazendo a diferença na nossa vida nesse instante. Obrigado, Edgar, e que possamos ter uma boa semana e um bom mês que vai iniciar amanhã. É oração, Vicente? Fica à vontade, Rita, pode fazer a oração. Sim. Senhor, abençoa os nossos propósitos de renovação, sustentai-nos nos dias de solidão, dai-nos a força para superarmos os obstáculos que ainda temos dificuldades, e não nos deixe nunca perder a esperança e o brilho no olhar. Queridos amigos, a gente fica muito, muito feliz de ter vocês aqui conosco. Cada um está na sua casa, cada um está, como a gente costuma dizer, no seu cantinho. E eu me lembro bem daquela oração da criança que fala: amigo, ajuda-me agora para que eu te auxilie depois. E essa oração, essa frase é muito linda. E é assim que é a vida. Hora da nossa vida, nós estamos ajudando e uma outra hora nós precisamos de ajuda. Vamos ter um olhar atento para aqueles que estão à nossa volta e que estão precisando da nossa ajuda. E eu penso sempre que existem pessoas, como o Edgar também falou, né, que somos um livros, e tem pessoas que não fazem palestra, mas quando chegam no nosso centro, quando chegam no nosso lar, nos trazem esperança, nos trazem alegrias, e que nós acabamos bebendo na fonte daquela energia daquela pessoa, como se aquela pessoa fosse um copo de água que mata a nossa sede de amizade, nossa sede de carinho, nossa sede de amor. Vamos então, irmãos, colocar um copo de água para fluidificar e vamos pedir a Deus que proteja o lar de cada pessoa e cada um leve o pensamento naquela família, naquele lar e naquela pessoa que queremos ajudar. Que Deus nos abençoe, nos proteja e fiquemos em paz. Boa noite, amigos. Boa noite a todos.